Esse podcast é dedicado aos amigos do esporte, em especial aos amigos do basquete. Esse episódio tem o objetivo de convidar os campeões mundiais, pan-americanos e Olimpíadas. Sejam bem-vindos ao Dudes Podcast. Hoje tive o prazer de conversar com um campeão mundial, campeão pan-americano e medalhista olímpico, o famoso Mosquito. É com muita honra, hoje recebo você aqui no Dudes Podcast, convidado especial, uma estrela do basquetebol brasileiro, campeão mundial, campeão pan-americano, medalha de bronze em Jogos Olímpicos, vestiu a camisa da seleção principal adulta de 1960 a 1971. Gostaria de abraçá-lo pessoalmente. Hoje, nossa estrela é Carlos Domingos Massoni, o Mosquito. Obrigado pela sua presença. Obrigado você por dar essa oportunidade para falar com você e lembrar você como meu aluno. Isso é muito mais importante. Você foi meu professor em 1983, exatamente 40 anos atrás, na Fundação Armando Álvares. Faz tempo que a gente não se vê também. Faz tempo que a gente não se vê. Mas antes de relatar a sua jornada, Mosquito, eu queria agradecer também o seu filho, o Júnior, por me ajudar na organização desse evento. Colocar você aí na frente do computador para a gente poder falar. Obrigado, Júnior. Eu sei que você está aí do lado. De nada, então. Beleza. Mosquito, eu queria iniciar nosso podcast contando um pouco da sua jornada. Então, Carlos Domingos Massoni, conhecido por Mosquito. Ele é de São Paulo, nasceu em 4 de janeiro de 1939 e foi um excelente jogador de basquete. Mosquito começou a jogar basquete na Associação Atlética São Paulo. Quando chegou à categoria juvenil, foi contratado pelo Palmeiras, clube que defendeu por mais de 9 anos. Depois, integrou a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 1959 em Chicago, nos Estados Unidos, atuando em todos os jogos na conquista da medalha de bronze. No ano seguinte, conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano disputado na Argentina e a medalha de bronze nas Olimpíadas de Roma, na Itália. Em 1961, integrou a seleção no bicampeonato sul-americano disputado no Brasil, já como preparativo para os Jogos Pan-Americanos, que seriam disputados em São Paulo em 1963, onde o Brasil ficou com a medalha de prata. No mesmo ano, em 1963, o Mosquito ajudou o Brasil a conquistar o ouro no Campeonato Mundial de Basquetebol Masculino, que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom, eu joguei praticamente 40 anos, né? Eu joguei mais ou menos 15 no Sírio, uns 10, quase 10 no Palmeiras, fora o clube no Atlética São Paulo, que era infantil e juvenil. É muita história, Mosca. Como você mesmo disse, foram 40 anos dedicados ao basquetebol. E esse podcast, Mosca, é para você contar, por exemplo, qual foi o campeonato que mais marcou a sua vida, a sua memória? Você tem algum campeonato que você fala, esse campeonato, quando a gente ganhou, foi o campeonato da minha vida? Olha, além do Mundial, o Mundial foi o nosso Pan-Americano, que nós não tínhamos ganho nenhum Pan-Americano. E foi em Cali, quando nós tivemos a vitória lá, foi até o nosso falecido atleta, o Emil Rached, gigante. 2023, foi um dos melhores jogadores na época. Ele e o Marquinhos foram os melhores jogadores do campeonato. O Emil Rached tinha 2,23 metros, é isso? 2,23, né? A alegria foi essa. E o Mundial, você já viu, né? No Rio de Janeiro, ganhando um campeonato mundial, você já viu a bagunça que ficou, né? Esse campeonato mundial no Rio de Janeiro foi em 1963, né? Onde vocês conquistaram ouro. Mas foi uma festa gigante. E ainda mais no Rio de Janeiro, você já imaginou, né? Que festa. Porque eles gostam de fazer festa. Que festa. Ginásio lotado, casa cheia. Isso aí. E essa final do basquetebol mundial no Rio de Janeiro teve algum momento especial? Eu cortei a redinha. Você que cortou a redinha. Lembro que ele fez a última cesta aí. Eu cortei a redinha. Eu tenho até a rede daqui, a rede do Campeonato Mundial. Hein? E a final foi contra quem no Rio de Janeiro? Estados Unidos, né? Nossa Senhora! Vocês ganharam dos americanos dentro de casa, casa lotada. Nossa, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Mas nós perdemos um Mundial também, para a Rússia também, que não podia perder.
quer dizer, perdemos uma medalha de prata nas Olimpíadas, nós perdemos para a Rússia. Está aqui ainda, ó. Olha aí que beleza, que redinha você tem até o. Está aqui no. E foi, a gente podia ter ganho aquele jogo. Nós estávamos jogando bem, não sei o que deu no final, entregamos o ouro, né? Esses Jogos Olímpicos foi de Tóquio ou foi em Roma? Foi em Tóquio. Roma, em Roma nós estávamos melhores preparados do que no Rio, hein, quando nós fomos É jogar mesmo? em Tóquio. Nós perdemos em Roma também para a Rússia, que é um terceiro lugar lá, bravo. Naquela época lá da Itália, teve uns jogadorzinhos fracos, o time americano, né? Sei. Oscar Robson, Jerry Lucas, Jerry West, foram tudo para profissional, né? Tudo NBA depois. Estados Unidos. Entendi. Foram as maiores estrelas da época lá. As Olimpíadas eu participei na Itália, no Japão, na Iugoslávia e no México. Foi no México. Você participou de 4 Olimpíadas. 4 Olimpíadas. Agora está Olimpíadas. difícil de eu andar, tá vendo? Lá eu corri, agora. Até eu brinquei com a Ilson, a minha esposa, aí, uma vez. Eu falei, eu acho que eu vou doar meus órgãos quando eu morrer. Porque, eu falei, mas só tem o pulmão de bom, né? Não vai pegar outra coisa. Pô, não é que eu tive um problema no pulmão, É, tive uma trombose pulmonar. Então, você mais essa, vai. ainda mais essa, né? Leozinho, ouvido ruim. É, eu tive tudo, cacete. Vai Você doar vê. o quê, Mosca? Vai doar o quê? Não tem mais nada para doar. Acabou, né? Falei, pô, agora é pegar o carro de vez em quando para levar aí no supermercado, no advogado, Sim, não sei sim, aonde, sim. comprar um pão, comprar não sei o quê, só. E, Mosca, quais eram os jogadores que você mais se dava bem dentro e fora da quadra? Eu sou uma pessoa muito fechada, eu não tenho muito, sabe, Sim. muito diálogo para falar. Mas eu me dei bem com todo mundo, não tinha. O único que eu conseguia, por incrível que pareça, brigar era o Vitor, quando ele participou da seleção. O Vitor Mirchal, você quebrava o pau com ele. Não quebrava o pau, enchia o saco dele, aqueles negócios todos e tal. Mas ele era um penteirinho também, viu? O que ele era na faculdade. Mas ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Dia Nossa, 25 eu vou conversar com o Vitor. Vitor Mirchal, manda um abraço para eles. E vai entregar o livro, aqueles Que negócios. legal, Então, eu que vou porque é legal, a primeira vez que eu vou, né? Vou legal. fazer o discurso dele. Não, é aniversário dele também. É aniversário. Não, você acha que tem esses amigos até hoje, né? Desde Tenho todos. Mosca, Suca, Apesar que do meu mundial eu tenho poucos, né? sei, Tem sei, bem poucos, né? sei. Então, nós estamos em mais ou menos o último mundial, 8 só. Que ainda É o estão aí, resto sim, da, que da ainda se turma. encontram. A gente de vez em quando encontra, mas se não encontrar, vai pelo Facebook, aqueles negócios todos. É muito difícil, muito difícil. Porque eu moro em Guarulhos, o Vlamir, apesar de eu morar em Guarulhos, poderia ir no Corinthians, que ele está sempre lá no Corinthians. O Amaury mora fora de São Paulo. O Vitor mora em São Paulo, mas ele é difícil de a gente, sabe, cruzar, porque ele está sempre escrevendo, andando. O Menon eu tenho contato com ele. O Paulista agora que está começando a botar no Facebook aí as passagens dele, e ele tá mexendo com a turma que foi campeã do mundo, entendeu? Entendi. Para não deixar esquecer, né? É por isso que eu também quero fazer esse podcast, para poder encaminhar esse podcast para um monte de gente, para todo mundo lembrar quem foi o Mosquito do basquetebol brasileiro. Isso é muito importante. E esse podcast, Mosca, também eu gosto sempre de citar momentos de superação. Atleta é atleta, né? Sempre se machuca, tem lesão. Você, na sua carreira, eu fiquei sabendo que você chegou a jogar com costela quebrada. Você tem alguma coisa aí para você lembrar e
e dividir aqui com os Não é ouvintes? bem quebrado, não estava. Eu tive um problema sério, mas não teve. Eu podia ficar até paralítico, né? Porque eu tive um. Mas não foi jogando basquete. Isso daí foi fazendo as peripécias de juventude. Sei. E eu saltei de um trampolim na época. E aí a pessoa passou embaixo da prancha na hora Putz, que eu estava saltando. sei, sei. Bati as costas. Eu estava para ir para o Palmeiras na época. Mas aí teve o médico do Palmeiras que me ajudou muito, me recuperou, mas eu estou bem, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus não teve complicação nenhuma. Mas eu poderia ter ficado Com, paralítico demais. com certeza, com Mas graças certeza. a Deus teve recuperação, não teve problema nenhum. E tá bem até agora, né, Mosca? Tá bem até Pô, hoje. só agora as pernas que não vai. Agora as canetas não estão ajudando mais. Você tá usando bengala, Mosca? Eu estou usando, né? Porque eu tenho medo de cair. E Sei. caindo, você já viu, né? É. Não é propriamente o joelho, mas sim a cabeça do fêmur que pode piorar, né? O menisco, de vez em quando, falha, né? Mas tá aí. Então, sou Legal. obrigado a usar a bengala, né? Vou fazer o Sim. quê? Mas tá você e sua esposa aí de bengala, então. A minha esposa ainda não, mas graças a Deus espero que não fique com bengala. Não, não, ó. Ela anda meia atrapalhada também de saúde. Não. Nós já vivemos o que temos que viver. 83, 84 anos cada um, vou fazer o quê? E falando na esposa, Mosca, a sua família sempre teve presente no esporte também, te acompanhando a vida inteira? Não. Não. Seu pai não foi Meus jogador? pais, meus pais iam muito quando eu ia jogar no juvenil, no infantil e juvenil do Atlética, porque eles eram atleticanos roxos. Sei. Depois que eu saí, fui convidado para ir para o Palmeiras, ele falou assim, olha, agora eu lavo as mãos. O medo do meu pai é que eu fosse jogar futebol, né? E a Sei. turma vinha me buscar para jogar na várzea, ele ia na várzea, me tirava do campo e fazia o diabo. Eu só não fui profissional por causa do meu pai. Eu não ia nem jogar basquete. Tá. Eu tinha toda a chance de jogar futebol, entendeu? Graças a Deus eu jogava, modéstia à parte, eu jogava bem, Sim. entendeu? Tanto é que eu fui campeão universitário de futebol. Fizemos o... E depois tive sorte, porque eu jogava do lado do que foi técnico do Palmeiras, ele estudou comigo na FAAP e jogou futebol comigo no universitário. Sei. E ele quis me levar para o Palmeiras quando ele foi técnico do Palmeiras, mas os diretores do Palmeiras não me deixaram. E o Mosquito veio da onde? O nome Mosquito? Tá bom, eu saí do São Paulo Futebol Clube porque eu estava jogando futebol e o meu pai era patrão de barco na época. Ele treinava a turma do São Paulo. Tá. E eu e a minha irmã, nós tínhamos que aprender a nadar. E o que ele fazia? Levantava às 5 da manhã, Ayrton. Pegava a várzea, atravessava o campo, aquela Sim. várzea. Chegava na lagoa para não dar volta, entendeu? Que Sim. aí tinha que ir pelo Bom pelo Canindé. Então, nós atravessávamos a nado. A nado. Meu pai, às 5 horas, você via a água, fumaça sair da água. E nós íamos nadando. E o meu pai explicando. Aí a gente ficava num coxo que tinha na Lagoa do São Paulo, que era a piscina do São Paulo na época, é Tá. onde era a portuguesa agora. Nós aprendemos a nadar ali. Enquanto ele ia treinar lá, eu ia treinar futebol. Foi Entendi. aí que ele queimou o chão, né? Tá. Entrou dentro do campo, falou que rasgava as carteirinhas e que ia mandar prender o sujeito que não pedia autorização, que eu era menor, que não podia fazer isso. Tá. Bom, tirou eu e minha irmã de lá. De lá, o Tá. que nós fomos? Para não ficar fora de clube, nós fomos para o clube. Nós fomos para o Atlética São Paulo. Saímos de São Paulo, fomos para o Atlética São Paulo. Tá. Lá só tinha uma piscina, o remo e uma quadra de basquete, um ginásio de basquete. Tá. E eu aproveitava tudo, já tinha aprendido a nadar, já aprendi a remar, quando faltava remador. E eu não ia remar, remava meu pai, eu ia patroar, entendeu? Fora isso, ficava lá a minha irmã ficava no clube e a gente ia aqui no Tá. Atlético. Mas ele falou pro diretor lá do Atlética, que foi meu técnico depois, que ele não queria que eu jogasse futebol de jeito nenhum. E foi. Aí ele falou: vou levar
Carlos lá, na época era Carlos. Vou levar ele para jogar basquete. Pode, seu Oswaldo? Meu pai falou, não sendo futebol, pode. E eu nadava no rio, que depois eu comecei a aprender a nadar, eu atravessava o rio, eu ia para Claro. aí eu ia jogar futebol na ilha lá com a rachão, com a turma e tal. Voltava, ia nadar e fazia o diabo. Sim. Então, o técnico ele era zelador do clube. Ele fazia tudo, né? Fazia tudo. Ele limpava a piscina, e ele apostou cerveja com um amigo dele lá. Se ele acompanhasse o tempo todo, só de me ver, ele pagava uma cerveja. Eu não parava, era elétrico. Jogava bola, futebol de salão, basquete, ia Sim. para o campo de tênis, jogava, rachava, fazia o diabo. O dia inteiro jogando, fazendo essas artes. Aí ele botou o nome de mosquito elétrico. Aí foi Ah, jogar basquete. O Guaranha também ajudou a falar. Né? Poxa, parece um mosquito elétrico. E aí isso. pegou, né? Ficou só o mosquito, o elétrico saiu. Ficou grande, o elétrico saiu. Mosquito elétrico hoje em dia ia fazer sucesso, né? Hoje é tudo carro elétrico, Ah, você bicicleta vê. elétrica, mosquito elétrico. Mosca, eu vi uma história no passado de uma briga que teve, não sei se foi com Porto Ah, Rico. isso daí foi meu filho, não fui eu, não. Foi seu filho. Foi no Pan-Americano. Pan-americano, né? Uma pequena briga só. Pequeno. Conta É, um mas pouco da briga. para jogar contra Porto Rico, você tinha que ser brabo. Tá, Porque quando você ia jogar fora, eles aprontavam para você. sim, E eu falei que um dia ele ia na minha quadra. tá. Coincidiu, ele foi, jogou o Pan-Americano, o Mundial, Interclubes, e ele apareceu com o clube. Aí não sei o que cargas d'água, eu entrei. A primeira bola que ele pegou, eu dividi, né? Então, Sim. aí deu aquele forró. Eu estava louco para pegar ele, entendeu? Então, foi cadeirada para tudo quanto é lado. Foi uma beleza. Eu tinha muito fã, porque além de ser um jogador de basquete num clube pequeno, todo Sim. mundo gostava da gente, que era um bairro ali. Eu jogava futebol de várzea. Depois Hum, faleceu, com o falecimento do meu pai, eu jogava futebol de várzea e cheguei até a ganhar dinheiro com futebol de várzea. sim. Eu ia jogar nos clubes que levavam aqueles jogadores ex-profissionais e fazia no campo de futebol, como no Pacaembu, entendeu? Hum. E lá dava dinheiro. E lá o diretor chegava lá e dividia dinheiro com todo mundo. Eu cheguei a ganhar mais dinheiro jogando futebol do que de basquete. É mesmo. Verdade. Ayrton, eu não ganhei um tostão. Um tostão do Palmeiras e 15 anos não ganhei um tostão do Sírio. Agora me conta aqui uma coisa que eu estava olhando também, os times de 1970, 71, você chegou a jogar junto com. Eu vi que você jogou com o Edivar Simões, Marquinhos, aí começou a entrar a garotada, quer dizer, naquela época, né? O Adilson, Carioquinha, aí começou Que a aparecer campeonato uma. foi esse, Ayrton? E equipe de 1971, Jogos Pan-Americanos. Tá? Hélio Rubens, Mosquito, Marquinhos, Menon, Emil Rached, Adilson, Carioquinha, Fran Sérgio, Robertão, Dodge e o técnico era o Edson Bispo. É isso, né? O Edson, eu fui com o Edson, foi o Pan-Americano, não sei. Sim. É Pan-Americano, eu ganhei. Pan-Americano. E aí, moça, quanta história para contar, hein? Eu tenho um livro para fazer, né? Eu tenho um livro a fazer, cara. Fora as bobagens que a gente apontava lá. Acontece o seguinte, por exemplo, cada Olimpíadas que eu fui, a gente dividia o grupo, falava assim, quem quer viajar? Então, aproveitava o embalo, entendeu? Ficávamos Sim, pelo menos uma semana viajando. tá. De um lado vai para o outro e tal. Quando eu fui para o Japão, eu fui para tudo quanto é lugar, né? Fui para Hiroshima, Kyoto, Osaka, Niigata, fomos para tudo quanto é lugar. Sim. Amanhã fomos para um monte de lugar, chegamos sem dinheiro, e muita bagagem e precisamos correr para o consulado para ele quebrar o carro. E aí, tá aqui. Pan-Americano, nós ficamos concentrados em Toronto, dentro
num quartel, rapaz. 5 ou 6 horas da manhã que tocava a corneta, viu, meu? É. E você não podia falar nada, né? Mas estamos aí, aí. E dessa turma, você tem contato com Edivar Simões ou não? O Edevar Simões eu tenho contato até hoje. Tanto é que há poucos dias nós conversamos Sei. e ele recebeu o título de cidadão de Jacareí. Tá, merecido. Opa. Merecido, meu. E eu tenho o Vlamir, a qualquer hora, me telefonaram aí para a gente comer pizza e tal. Sei. O Amauri é difícil, o Vitor é difícil. Quer Sim, dizer, sabe, eles, um mora num sítio aí, o Vitor mora não sei aonde. sim, É difícil, viu? O sim. Paulista mora no Rio. Aqui quem tem aqui, aqui quem tem aqui? Aqui é só esse daí. Entendeu? Então, mora em Campinas. O Hélio Rubens em Franca. Só É. quando a confederação organiza um evento e que convida todos os atletas, aí a turma vem, vai, aí fica mais fácil. Tem o Jatir também, né? Que o Jatir é mais ou menos, Já tira. né? O Jatir. Esse é difícil até para falar com o telefone. Mosca, antes de mais nada, queria agradecer demais que você conseguiu fazer esse bate-papo comigo aqui. Beleza, Mosca? Ayrton, estou aí, à disposição. Aí, você sabe que vocês moram, turma da FAP mora muito. O Decinho, que joga no Pinheiros Tupis. Veteranos, também, Sim. então, a gente está sempre em contato. Alguns alunos, eu estou Sim. sempre em contato. É isso aí, Ayrton. Tá Maravilha, bom? Mosca. Brigadão. Estamos em contato. Estamos em contato, a gente se Se der fala. alguma coisa também, tá Tá bom? bom. Valeu, Júnior. Beijão, Obrigado. querido. Beijo. Mosquito, muito obrigado pelas suas histórias e por tudo que você fez pelo basquetebol brasileiro. Um grande abraço.